A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre o dom da sabedoria. É linda a palavra de Deus, como ela nos ensina em todas as áreas, em diversas áreas. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra que se encontra em Jó, capítulo de número 32. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 9, que diz assim: Eliú esperou para falar a Jó, pois eram mais velhos mais do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Tive receio e temi de vos declarar a minha opinião. Pensava eu, falem os dias, a multidão dos anos, ensine a sabedoria. Vamos lá, esse é o versículo áureo, o texto base do nosso vídeo. Versículo 8. É o Espírito do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são apenas os velhos que são sábios, nem apenas os idosos que entendem o que é reto. Então, o título do nosso vídeo de hoje é o dom da sabedoria. Aqui nós vemos que a sabedoria ela é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. O sopro do Todo-Poderoso, acabamos de ler, dá o entendimento. Já falei diversas vezes aqui o significado do Espírito Santo. Então, o sopro do Todo-Poderoso, representando o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo concede a sabedoria. Quero fazer um resumo simples, rápido, sobre a história de Jó. Aqueles que são leitores da Bíblia já leu sobre essa história ou já ouviu falar. É uma história bastante conhecida na Bíblia Sagrada. Vou fazer um breve resumo só para contextualizar onde esse texto que nós acabamos de ler se encontra. Jó, a Bíblia vai nos dizer que era um homem reto e íntegro. Então ele era um homem próspero, tinha muitas possessões, muitas ovelhas, muitos camelos. Ele também possuía 10 filhos, ou seja, tinha uma família grande, uma família abençoada, além das suas posses materiais. E um belo dia a Bíblia vai nos dizer que Satanás ele se apresenta diante de Deus. E Deus vai fazer uma pergunta a Satanás: de onde você vem? E Satanás vai dizer: de rodear a terra. E Deus então vai perguntar para ele: vistes meu servo Jó? O quanto ele é íntegro e reto nos seus caminhos? E Satanás então vai replicar a Deus dizendo: claro, com tudo que Jó tem, com suas posses, com sua prosperidade, eu duvido se você tirar tudo isso dele, se ele vai continuar te adorando. Então, Deus permite que Satanás cause todo esse transtorno na vida de Jó, começando pela vida dos seus filhos, acabando com todo o seu rebanho de ovelhas. Então, ele acabou com tudo e chegou ao ponto de tocar na saúde de Jó. E Jó, então, mesmo assim adorou. Jó, então, proclama uma frase muito conhecida: Deus me deu, Deus tomou. Então, Jó, permaneceu íntegro, mesmo com todo o sofrimento que ele teve, com todo o caos que teve na vida de Jó. Então, vai aparecer, durante esse sofrimento de Jó, 3 amigos dele, que são eles: Bildade, Zofar e Elifaz. Então eles vão ali ficar durante 7 dias de jejum, olhando para Jó, né? Porque o povo do Oriente tinha um costume de que tudo seria resolvido
era resolvido com 7 dias de jejum. Não poderia nada, né, que não pudesse ser resolvido fazendo isso, 7 dias de jejum. E foi isso que eles fizeram. Porém, o problema de Jó continuou. Ele continuou no seu sofrimento. Então, a partir desse momento, esses homens, esses amigos de Jó, vão caçar, vão tentar encontrar qual é o motivo, qual foi, o que causou todo esse sofrimento de Jó. Então, pela ordem, Bildade vai falar, o mais velho fala primeiro a Jó. Talvez Jó cobiçou a virgem em seu coração. E os demais vão falar, talvez Jó pecou porque a sua riqueza subiu à sua cabeça. Ele ficou então arrogante por causa da riqueza e se corrompeu. Então, outro vai falar, talvez Jó cobiçou a virgem em seu coração. Então, tudo essas acusações, todos esses argumentos, foi eles procurando motivo para Jó estar naquela situação. Ou seja, resumindo, para eles, Jó estava naquela situação porque tinha cometido algum pecado contra Deus. Porém, Eliú, o mais novo, o quarto amigo de Jó, vai então aparecer. O único com uma palavra, apesar de ser o mais novo, com palavra de sabedoria. Ele chega então e diz, Jó, eu não sei se Jó está nessa situação porque pecou, porque cometeu isso ou aquilo, mas de uma coisa eu sei, Deus tem um propósito em tudo. Então ele foi o mais sensato de todos os amigos dele, de todos os amigos de Jó. Então, porque ele sabia que Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus era nos ensinar, gerações após gerações, nos ensinar que tanto para nós como para o mundo, que servir a Deus não é pelo que Deus nos proporciona. Nós servimos a Deus não pelo que Deus pode nos proporcionar, mas pelo aquilo que Ele é. Quando nós realmente conhecemos Deus verdadeiramente, conhecemos Jesus Cristo, nós o adoramos não pelo aquilo que Ele pode nos oferecer, mas porque nós o conhecemos e sabemos da sua essência, do seu amor, de quão maravilhoso é estar na presença de Deus. E Jó era um homem que conhecia o Senhor, era um homem que sim, guardava os mandamentos de Deus. E Jó, todos nós sabemos, que Jó, o sofrimento de Jó não foi causado por causa de algo que ele cometeu, de algum pecado. Porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto. Mas ele foi provado para deixar um ensino extraordinário para nós. Que independente do que aconteça nas nossas vidas, nós não podemos deixar de adorar o Senhor. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor. Porque é Deus quem dá e é Deus quem tira. Então, você deve estar se perguntando, tem várias passagens para falar sobre sabedoria. Por que então eu estou falando sobre essa passagem, sobre sabedoria? Foi aqui que o Espírito Santo me conduziu a esse texto para falar sobre sabedoria. E eu queria tratar algumas diferenças entre 3 elementos: experiência de vida, experiência pessoal, inteligência e sabedoria. Nós vemos muitas pessoas confundindo experiência pessoal, experiência de vida com sabedoria, que são totalmente coisas distintas. A experiência de vida você vai adquirir com o decorrer da sua vivência de anos. Ou seja, quanto mais velho, mais coisas você vai ter vivido. Por mais situações diferentes você vai ter passado do que uma pessoa mais nova. Mas não quer dizer que você é uma pessoa sábia. Por exemplo, você pode ter passado por alguma situação que uma pessoa jovem não passou. Você vivenciou coisas que uma pessoa mais jovem não passou. Mas isso não significa que você é um homem sábio. Eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas. Eu gosto de sentar para ouvir, para perguntar. Se você tivesse na minha idade, o que você faria? Porque essas pessoas têm um acervo de experiência muito grande. Então ela já vivenciou diferentes situações, diferentes coisas.
Mas nem sempre uma pessoa velha, ela pode te dar um conselho sábio. Então você também, com o uso da sabedoria, tem que filtrar o que realmente é um conselho sábio ou não. E essa é a diferença. Experiência pessoal primeiro, nós temos que saber que experiência pessoal é uma coisa totalmente diferente de sabedoria. A experiência, ela vai te ajudar sim em muitas coisas. Inclusive eu gosto, como eu falei, de ouvir as pessoas mais velhas por conta dessa experiência. Ela tem experiências para compartilhar. Uma situação que talvez você não vivenciou ou irá vivenciar, essa pessoa tem como compartilhar com você esse conhecimento que ela adquiriu ao longo da sua vida. E se ela errou em alguma situação, para que você não possa errar, e assim por diante. A inteligência, vamos lá, segundo ponto. A inteligência, que é diferente também de sabedoria. Isso a gente ouve diversas pessoas falar. A inteligência é diferente de sabedoria. A inteligência, ela vai ser, alguns estudos dizem, que a inteligência também ela é hereditária. Por exemplo, se os seus pais, eles têm, né, uma capacidade, inteligência, de raciocínio desenvolvido, provavelmente você vai herdar essa inteligência. Mas a inteligência também ela pode ser desenvolvida. Por exemplo, se você ensina o seu filho desde criança a tabuar, ensina cálculo, vai ensinar a parte de matemática, ele vai desenvolver a inteligência nessa área. Mas não quer dizer que essa inteligência vai ser a mesma inteligência, sei lá, na área de, por exemplo, de humanas, na área do corpo humano. Então, são inteligências que vai ser desenvolvida. O nosso cérebro, quando a gente o exercita, ele cria conexões neurais, os neurônios vão se desenvolvendo. Esse neurônio não volta mais. Se você desenvolveu, a tendência é cada dia mais desenvolver. Então você consegue desenvolver a sua inteligência em qualquer área do conhecimento, desde que você seja ensinado desde criança. Então você vai adquirir essa inteligência ao longo do exercício, da busca do conhecimento. Agora, a sabedoria, que é diferente de experiência pessoal, que é diferente de inteligência. A sabedoria, ela é um dom divino. A sabedoria, ela não é adquirida. É tanto que você não tem como nem medir a sabedoria. Você consegue medir sim a inteligência, através dos testes de QI. Mas a sabedoria, ela não pode ser medida, porque ela é um dom divino. Ela é um dom espiritual, como eu li. Ela é concedida pelo sopro do Todo-Poderoso, que dá o entendimento, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus. A sabedoria vem do Espírito Santo de Deus. E o que nós podemos aprender? Aprendemos essa distinção. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro ainda. O maior exemplo de sabedoria que nós temos na Bíblia. Claro que a maioria das pessoas conhece. O exemplo do rei Salomão, em que quando Salomão é constituído, após ele pedir a Deus sabedoria, ele é o rei, constituído rei, e então aparecem duas mulheres para resolver uma causa. Essas duas mulheres, cada uma tinha um filho, e durante a noite, uma dormiu em cima do bebê, e ao amanhecer esse bebê acaba que ela não encontra morto. Então ela vai lá, pega o filho da outra, vivo, e coloca o dela morto. Então essas mulheres vão apresentar a sua causa diante do rei. Então uma vai jogar para a outra: esse é o filho que está vivo, é o meu. E a outra: o filho que está morto que é o seu. Então vai ficar essa discussão. Então o rei Salomão, na sua sabedoria concedida por Deus a ele vai dizer então assim: chama um de seus oficiais, pega uma espada, vamos partir essa criança no meio, dá metade para uma e metade para a outra. Imediatamente a mãe, que era verdadeiramente a mãe desse filho que estava vivo, falou: não, dá o filho então para ela. Então aí Salomão foi e descobriu quem era a verdadeira mãe, porque a mãe realmente que pariu o seu filho, tem um amor para o seu filho, uma conexão, ela não ia permitir que partisse o filho no meio. Então foi a sabedoria concedida por Deus naquela situação. Não foi experiência pessoal, ou seja, ele não viveu aquilo ali em algum momento, ou ouviu falar alguma pessoa mais velha que compartilhou com ele uma situação idêntica. Não foi a inteligência que, através, do estudo da psicologia, ele analisou as
a maneira como as mães estavam falando, ele analisou as expressões faciais da mãe. Não, ele não usou da inteligência, ele não usou da experiência pessoal. Ele usou da sabedoria concedida por Deus naquela situação. Então, espero que vocês tenham compreendido qual a diferença entre experiência pessoal, inteligência e sabedoria. Então, como eu falei no início, a sabedoria é concedida por Deus, é um dom espiritual, é concedida pelo sopro do Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo de Deus. E agora você pode estar se fazendo a pergunta: como saber se você está andando num caminho certo, se você está andando em um caminho utilizando da sabedoria de Deus? Eu tenho uma resposta para você, para a sua pergunta. Se você está sendo ou não um homem sábio. Vamos lá em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10. Vai nos dizer assim: que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você tem o temor ao Senhor, provavelmente você está caminhando em um caminho de sabedoria. A Bíblia diz assim, Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Ou seja, se você tem temor ao Senhor, provavelmente você está andando em um caminho de sabedoria. Se você tem temor ao Senhor, guarda os seus mandamentos, provavelmente você irá adquirir sabedoria. A Bíblia diz que é o princípio, não a sabedoria, é o princípio, é o início da sabedoria. Porém, se você não tem temor ao Senhor, longe você está da sabedoria. Longe você está de adquirir a sabedoria. Aí você pode se perguntar: tá bom, Júnior, eu sei que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas como eu faço para adquirir a sabedoria? Você diz que a sabedoria, ela é um dom. O dom tem que nascer com a pessoa ou ser concedido por Deus. Certo, você está certo. E como eu faço para adquirir a sabedoria? Vamos lá, a resposta está em Tiago. Livro do apóstolo Tiago, capítulo de número 1, versículos 5 e 6, diz assim: quer sabedoria? Peça ao Senhor. A Bíblia vai dizer assim: ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, vai e volta, não tem uma constância. Então, o segredo para você adquirir a sabedoria é o que? Peça ao Senhor. Se você quer ser um homem sábio, se você quer ser uma mulher sábia, se você quer ser um jovem sábio, você quer ser uma jovem sábia, um adolescente sábio, uma adolescente sábia, peça ao Senhor a sabedoria. A sabedoria ela é fundamental em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, na área ministerial, na área conjugal, na área profissional, na área, qualquer área da sua vida, ela vai ser fundamental. E eu espero que você tenha compreendido a diferença entre experiência pessoal, inteligência e sabedoria. Não quer dizer que uma pessoa mais velha, ela é uma pessoa sábia. Talvez existem jovens que são pessoas sábias. Porém, uma pessoa mais idosa de idade, ela não tem palavra de sabedoria. Suas palavras faltam muitas vezes sabedoria. Então,
que você possa compreender que a sabedoria, ela vem de Deus. É um dom espiritual, é concedida pelo Espírito Santo de Deus. E para você adquirir, você tem que pedir a sabedoria. Se você quer ser um homem sábio, tomar decisões sábias, peça a Deus. Peça o direcionamento de Deus. Uma coisa que Deus tem me ensinado é tudo que eu vou fazer é pedir direção de Deus. Se você pedir direção de Deus em tudo que você vai fazer na sua vida, provavelmente você não vai fracassar. Aprenda isso, aprenda o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar, nos ensinou nesse vídeo. Tudo que você for fazer na sua vida, peça o direcionamento de Deus. Que Ele vai sim te dar sabedoria para que você possa tomar decisões mais assertivas em todas as áreas da sua vida. Então nós vemos que Eliú deu um conhecimento, ele deu sim, as suas palavras foram palavras de sabedoria. É tanto que quando Deus aparece a Jó em um redemoinho, Deus repreende todos os 3 amigos de Jó, porém não repreendeu Eliú. Porque Eliú, apesar de ser o mais jovem, primeiro detalhe que eu observei na palavra foi que só dele respeitar, né, os mais velhos falaram, ele ouviu mesmo, os mais velhos estando errado, ele ouviu para depois falar. Isso aí já é uma atitude de sabedoria. Ouvir, respeitar. Respeitar não é concordar. Muitas pessoas acham que eu concordar, eu estou respeitando. Não, está errado. Se está errado, está errado. Agora, eu respeitar. Ele respeitou os mais velhos falarem. Porém, ele manifestou sua opinião, instruído pelo Espírito Santo de Deus. E que nós possamos ser, sim, homens e mulheres sábias, porque a nossa geração precisa disso. O mundo precisa de pessoas sábias, instruídas pelo Espírito Santo de Deus, instruídas por Deus. E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que assim como Deus me ensinou, eu também possa ter te ensinado, falado ao seu coração, e que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.